Oi, gente. Então agora a gente vai falar um pouquinho, eu sou a professora Tatiane Antonoves, de teoria da contabilidade. O que tem sido cobrado ultimamente de teoria da contabilidade? Bem, a teoria da contabilidade acaba aparecendo, claro, indiretamente em outras disciplinas. A gente tem a cobrança falando sobre normas brasileiras de contabilidade, mais especificamente classificado como teoria da contabilidade, a gente tem algumas questões da estrutura conceitual básica, CPC 00, e também das características qualitativas da informação contábil. Todos os exames, pelo menos na banca antiga, tinham pelo menos, se eu não me engano, 3 questões que cobravam essa estrutura conceitual básica da contabilidade, e também o CPC 00 e também essas características qualitativas da informação contábil. Não são questões, então, são questões um pouco extensas. Toda a questão de teoria da contabilidade, os meus alunos às vezes me falavam assim, nossa, mas não tem como mudar essa disciplina de teoria da contabilidade mais prática? Não tem, né? Teoria da contabilidade, se você quiser uma disciplina mais prática, você tem que estudar prática da contabilidade. E são questões teóricas, mas elas falam bem, eu também gosto desse assunto, né? Sou meio suspeita, eu gosto de coisa teórica. E elas falam de algumas características dos elementos. Pode ser de ativo, pode ser dos outros elementos patrimoniais ou do balanço como um todo. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas questões, essa caracterização dos elementos. Tem algumas questões aqui no meio, e só para vocês notarem, mas assim, todos os exames têm essas questões. Se vocês pegarem aí dos últimos anos, não tem um exame que não caiu, e é sempre na mesma ordem, sempre na mesma ordem, acho que é 35 e 41, sempre era o mesmo número, mas aí como está mudando a banca, eu não sei se eles vão manter essa numeração, o que eles vão fazer, mas era sempre o mesmo número, sempre o mesmo número. Mas aí dos outros, não sei qual que é a classificação que vocês usam para entender teoria de contabilidade, pode ser normas brasileiras também, pode englobar teoria, aí entra estoques, entra ativos em geral. Então, dependendo do entendimento que vocês têm em teoria, é mais coisa. O que eu estou trazendo para vocês, então, é essa estrutura conceitual e também características. Ficou um pouco restrito, mas outros aspectos também podem ser vistos como teoria da contabilidade. Não sei o que vocês viram, né, como teoria da contabilidade quando estudaram, mas aqui a gente vai ver só esses aspectos. Então, a estrutura conceitual básica da contabilidade foi esse CPC, aprovado em 2008, que ele vai apresentar os aspectos básicos para preparação e apresentação das demonstrações para os usuários externos. Em 2011, ele foi revisado, gerando o CPC 00R1. Eu olhei, ele ainda está na R1. Ele tem algumas pequenas alterações, mas nada assim muito que teve grande impacto. Ao contrário da estrutura conceitual do CFC, a do CPC não fala em princípios contábeis. Ele trata do objetivo e da característica qualitativa da divulgação de relatórios financeiros. Justamente está um momento de transição também, essa questão, os princípios desculpa, foram revogados, a Resolução 750, e a Resolução 1282 de 2010, essas duas resoluções foram revogadas pela NBCT-SP, uma norma do setor público. Então, essa resolução ela já não falava de princípios contábeis, porque os princípios, na norma internacional, eles não eram entendidos numa mesma hierarquia da forma que a gente tinha na norma brasileira, né, como uma resolução. E aí, essa revogação na norma brasileira foi justamente para seguir esse modelo internacional. Então, hoje a gente está mais ou menos num modelo igual ao internacional. Os princípios, claro, não foram extintos,
Ah, meu Deus, não existe mais entidade, a pessoa física, a pessoa jurídica é a mesma coisa? Não, mas a gente não tem mais a resolução 750 da forma que a gente tinha, naquela estrutura igual a gente tinha. E sim, agora dentro de cada CPC especificamente. Então, quando precisar esse entendimento, é preciso ler o CPC e entender o que cada um vai dizer em relação à entidade, competência, receita, que tem o CPC 47, por exemplo, e por aí vai. Para cada vez mais a norma brasileira ficar parecida com a norma estrangeira. O objetivo do relatório contábil financeiro, pelo qual trata a estrutura conceitual do CPC, é fornecer informações contábeis financeiras sobre a entidade, que reporta essa informação e que sejam úteis a investidores existentes e potencial, a credores de empréstimos e a outros credores. Então, para que foi criada essa estrutura conceitual básica da contabilidade? Pelo mesmo motivo, todo esse movimento, na verdade, foi criado para normatizar essa contabilidade, para tentar atrair mais investidores, principalmente voltados para o mercado externo, para que se tentasse angariar mais fundos, principalmente do mercado investidor exterior para o Brasil. Então essa foi uma ideia, mostrar esse mercado brasileiro, padronizar essas demonstrações contábeis e trazer esse fluxo de investimento para as demonstrações contábeis do Brasil. Se deu certo, não sei, né? Isso aí eu nunca soube, na verdade. A estrutura conceitual do CPC se divide em dois grupos: os usuários primários, que seriam então investidores e credores, e os secundários, demais usuários. Então, a contabilidade brasileira, que era de forma básica, voltada para o fisco, tanto que a gente brincava, que falava que o contador só servia para preencher guia para o fisco, para imposto, ela passa então para essa ideia de focar através do CPC e principalmente da estrutura conceitual, para os investidores e para esses credores, que é esse modelo novamente que se tem lá fora, de buscar esses capitais de uma forma diferenciada. E depois, aí sim, vem esses usuários secundários. Para que os relatórios contábeis atendam ao máximo às necessidades dos usuários, eles devem possuir algumas características. Essas características são relativas à possibilidade, por exemplo, de entender essas demonstrações. Que características seriam? A leitura dessas demonstrações. Então, esses investidores, esses credores e esses demais usuários devem ter o entendimento mínimo dessas demonstrações contábeis. Então, eu, Tatiane, vocês como investidores ou alguém que quer ser acionista de uma determinada dessas empresas, deve ter a capacidade mínima de entender a informação que está disponibilizada nesses relatórios. O governo também, quando ele recebe essas informações, balanço, DRE, DLPA, e toda a infinidade de outras informações que essas empresas são obrigadas a elaborar e também a enviar, eles têm um entendimento de como essas informações funcionam. Então, são essas as características qualitativas, mas os usuários também têm que ter a capacidade de fazer a leitura dessas informações. Aí, voltei aqui, não voltei para aqui. A NBCTG, falando especificamente agora de uma questão que já foi cobrada, a gente tem o seguinte questionamento. Essa norma, a NBCTG, que agora é a norma do CFC, então quando a gente tem o CPC, o CFC transforma essa norma em o CPC em uma norma. E aí a gente tem a NBCTG estrutura conceitual. Então, às vezes, eles cobram dessa forma. Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Estabelece os conceitos que fundamentam a preparação e apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos. Portanto, não é finalidade dessa NBCTG. Letra A. Apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, prepará-las em conformidade com as normas.
Letra B. Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião sobre a conformidade das demonstrações contábeis com as normas. Letra C. Dar suporte aos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação das normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto das normas. Ou letra D, definir normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos da mensuração, divulgação e de publicidade. Eu gosto muito dessa questão justamente para explicar essa questão do CPC, e que depois vira, então, é aprovado através de uma NBCTG dentro, pelo CPC, e para explicar o que é ou o que não é a finalidade dessa norma. Então, conversando sobre esses aspectos, vamos olhar aqui a resposta. A finalidade. A estrutura conceitual não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular. Óbvio, imagine, se a gente trouxesse, deixa eu só marcar aqui, se a gente trouxesse questões para empresas do setor, por exemplo, de aviação, se a gente trouxesse questões particulares para empresas do setor de mineração, se a gente trouxesse questões particulares de cada tipo de empresa, isso ia ser impossível se a gente trouxesse só para empresas que operam 8 horas por dia, só para empresas que operam durante 2 turnos, para empresas que têm até 10 funcionários, para empresas que têm até 20, ia ser impossível. Então, nenhuma norma na contabilidade vai poder ser aplicada para a questão particular. Agora, as outras questões que são colocadas aqui, por exemplo, apoiar os usuários das demonstrações contábeis na interpretação de informações nelas contidas, preparadas em conformidade com as normas. Sim, claro que às vezes mais confunde do que ajuda, mas a norma tenta apoiar os usuários nessas interpretações. Você tem a interpretação da norma, você tem aí várias formas de tentar ajudar esses usuários a entender o conteúdo do que está colocado ali nessa norma. Também tem as revisões dessas normas, então é um processo de discussão, há um processo de entendimento para que isso seja possível. Outro, auxiliar os auditores, claro, afinal de contas eles precisam dessas normas para entender o que está acontecendo, a formar a sua opinião sobre a conformidade das demonstrações. Se o CFC e sobre toda essa estrutura não auxiliar esses profissionais, quem mais vai auxiliar? E também suporte aos responsáveis pela elaboração de demonstrações, na aplicação de normas e no tratamento de assuntos que ainda não tiverem sido objeto de normas, ou seja, pode evoluir para depois criar uma nova norma, como por exemplo é o caso do CPC 47, que foi a evolução de uma norma no tratamento de receitas e que já tem a norma dentro aí do CFC relativo a esse CPC. Então, são as evoluções de normas que ainda não tinham sido tratadas e que são evoluções que a gente tem dentro da contabilidade. Mais uma aqui para a gente conversar. De acordo com a NBCTG estrutural, que é o próprio CPC 00, só que aqui tratada pelo CFC, a gente tem que, com relação às características qualitativas da informação contábil, a gente para observar se os itens são verdadeiros ou falsos. A informação necessita, e ela precisa ser ao mesmo tempo, então, relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões. Também, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação, que é relevante e que é representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar o fenômeno.
E 3, o custo de gerar a informação é uma restrição sempre presente na entidade, no processo de elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro. O processo de elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro impõe custos, e é importante que tais custos sejam justificados pelos benefícios gerados pela divulgação da informação. E aí pede para a gente verificar qual é a sequência dessas respostas e entender por que elas estão corretas ou não. Vamos olhar aqui para a gente comentar essas respostas. O primeiro item, ele está verdadeiro. E tem um jogo, né, de palavras, é meio que cacofônico ali. Esses itens, né, eles são basicamente cópias ali da própria norma, né, da NBCTG estrutural. Lembrando, então, a informação precisa ser ao mesmo tempo relevante, mostrar a realidade para que ela seja útil? Sim, né? Então, ela precisa ser importante e mostrar o que aconteceu, senão ela não vai ser útil. Pode ser ali uma notícia, alguém se acidentou na empresa, caiu, mas assim, só a pessoa caiu e já levantou e saiu correndo. Isso é relevante? Não, né? Mas foi uma informação dada no tempo correto? Foi. Então isso não vai ser útil. Precisa ser alguma coisa útil e também precisa mostrar a realidade. Nem a representação fidedigna do fenômeno irrelevante. Então, se você mostrar uma coisa verdadeira, mas se for irrelevante, tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a tomarem boas decisões. Ou seja, precisa ser verdadeiro e precisa ser relevante. Esse jogo, né, que é ruim. Característica qualitativa de melhoria. Precisa ser comparável, verificável, tempestivo for boa, né? Ter a tempestividade e compreensibilidade. São características qualitativas. Essas características, só ressaltando para vocês, quase sempre aparecem. Quase sempre nessas questões aqui. Então, também, eu acho que a cama de vocês, ou o teto, vai ficar cheio de fitinha, assim, pendurado com algumas palavras. E que melhora a utilidade da informação que é relevante e que é representada com fidedignidade. Essas características de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade. Então, lembra lá, comparabilidade. Se eu posso comparar, por exemplo, dois períodos diferentes, se o balanço tem essa possibilidade de eu comparar, se ele vem em dois períodos diferentes. Verificabilidade, se eu pego um documento e eu posso verificar se aquela informação é verdadeira. Tempestividade, se a informação foi apresentada no tempo correto. E compreensibilidade, se aquela informação é compreensível. Então, isso é uma informação qualitativa. E aí, a restrição do custo na elaboração e divulgação do relatório contábil. Se eu compro um super sistema, se eu compro um módulo que eu não uso, se eu compro uma máquina, né, para fazer relatórios que não faz sentido. Então, essa questão do custo na elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro também deve ser levada em consideração. Por que muitas empresas não utilizam, por incrível que pareça, sistemas ainda informatizados? Elas utilizam planilhas eletrônicas ou elas simplesmente não fazem a contabilidade da forma que deveriam fazer, justamente por essa questão da restrição, né, do custo-benefício na elaboração e divulgação do relatório. Porque não vale a pena para elas não veem esse benefício. Então, ele é levado em consideração na hora de elaborar a informação. Aí, mais um tópico, que é outro que é considerado aí teoria da contabilidade e que também sempre aparece, questões 30 e pouquinho e 40 e pouquinho, que já está cansadão. Esse meu Deus, aqui uma questão gigantesca que só tem texto, pois é, ela aparece. Características qualitativas fundamentais. Dentro dessas questões, a gente tem o seguinte: relevância,
que a informação é relevante, é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Quem são esses usuários? Principalmente hoje, com essa mudança na contabilidade, são os acionistas. Então, vão ser informações sobre mudanças na empresa, sobre aquisições, sobre investimentos, sobre alguma coisa que faça esse usuário tomar ou não uma decisão. Então ele decide investir, ele decide tirar o dinheiro dele da empresa, ou ele decide dar uma esperada. Então essa é o tipo de impacto. Então a questão pode misturar qualquer coisa em relação a esse tipo de tomada de decisão. Pode ser uma informação que vai tirar vários investidores, ou que vai levar ele a colocar mais dinheiro na empresa. Então são esses tipos de decisão. Características ainda, qualitativas. Um atributo da relevância é a materialidade. A materialidade é um aspecto de relevância específico da entidade, baseado na natureza ou magnitude dos itens. Sendo assim, a informação é material se sua omissão ou divulgação distorcida puderem influenciar decisões que os usuários venham a tomar. Não vou divulgar que a empresa vai ter um problema no semestre que vem para os investidores não correrem. Ou vou dizer que a empresa vai cavar um poço lá de petróleo e aí vou pegar um monte de investidor e ela não vai conseguir cavar, e aí azar é de quem colocar o dinheiro na empresa. Pense no impacto que isso pode trazer para um negócio e para a vida das pessoas. Então, todas essas questões de vulto, de relevância, de materialidade, como isso pode... e aqui tem diferentes interpretações com relação à relevância, com relação à materialidade, mas sempre assim, se eu divulgo positivo, impacta. Se eu divulgo negativo, impacta. Se eu não divulgo, impacta. Então, tudo isso é levado em consideração. Representação fidedigna. Esse nome é bonitinho. Confiabilidade. A representação fidedigna indica que a informação está livre de erros e vieses, ou seja, a interpretação de quem fez. Eu coloquei ali a receita que eu achei que ia dar. Não, Esse não é um viés legal para você colocar numa informação. Representando de forma adequada aquilo que se propõe a informar. Para que a informação represente com fidedignidade aquilo que se propõe, a realidade retratada precisa de 3 atributos. Ou seja, completa, precisa mostrar, você não pode colocar a receita que você achou que ia dar, você tem que colocar a receita que é, neutra e livre de erro. Eu esqueci de colocar uma receita, eu esqueci de colocar que a empresa tinha uma ação trabalhista gigantesca, que desculpa aí gente, mas agora vai falir a empresa e vocês que investiram, infelizmente, vão ter problemas. Então tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de fazer a representação fidedigna, já que a confiabilidade é uma questão muito importante. Opa, deixa eu só voltar aqui. Peraí, deixa eu pegar minha caneta de realce aqui e voltar. A confiabilidade é muito importante. São questões que a gente não utiliza tanto no nosso dia a dia, mas que são cobradas no exame e que tem aparecido com bastante frequência. Então, certeza absoluta que vai aparecer. Eu duvido que essa nova banca acabe mudando esse modelo, justamente porque são questões importantes em relação à questão qualitativa, a característica qualitativa fundamental da informação contábil. Comparabilidade é a característica qualitativa, claro, que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. De novo, quem? Os investidores, principalmente. Aí eu quero investir, mas eu vou lá dar uma olhada no balanço, nossa, mas no ano tinha 1 milhão de lucros e no outro só 100 mil. O que aconteceu? Por que essa diferença? Ou num ano tinha 100 mil e para o outro ano foi 1 milhão. Nossa, que legal! Por que aumentou? Eu quero entender. Eu que tenho um entendimento mínimo, afinal de contas, esses usuários têm que ter um entendimento mínimo, quero avaliar essas diferenças e quero entender por que eu deveria colocar o meu capital nessa empresa ou nesse conjunto de empresas. Então, essa também é uma característica bem legal e bem importante, que pode influenciar a opinião de quem? Minha ou de vocês, como usuários da informação contábil. Verificabilidade
assegurando que esses usuários, que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se põe a representar. Se aumentou de 100 mil para 1 milhão, beleza, da onde saiu esse dinheiro? Não é a que a gente chama de contabilidade criativa, ninguém inventou aquele resultado, ninguém inventou aquele cliente, não foi coisa assim da cabeça do gestor. Então isso também é uma característica bastante importante dentro da contabilidade. E aí, essa verificação pode ser feita de forma direta ou indireta. A direta pode ser verificada um montante ou a representação por meio de observação direta, como, por exemplo, a meio de contagem de caixa, que é uma que a gente tem lá na auditoria. Então, é uma característica presente lá na auditoria, que a gente pode também, não a gente, mas é uma forma de realizar. E a indireta, checar os dados de entrada do modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular o resultado obtidos por meio de aplicação da mesma metodologia. Também dá para fazer cruzamento aqui com notas explicativas, verificar outros anos, é uma forma de se fazer esse processo. E tempestividade significa ter informação disponível para os tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Ou seja, claro, ter a informação certa no tempo certo para que esses tomadores de decisão possam decidir se vão fazer ou não, né, essas apostas que eles estão pensando em fazer com o dinheiro dele. Aposta no bom sentido, né, colocar ou não o dinheiro. Para essa característica, a demora na divulgação da informação pode significar a perda da relevância. Sendo assim, em geral, a informação mais antiga é a que menos tem utilidade. Claro, vou pôr meu dinheiro lá no ano passado, na empresa que nem existe mais. Compreensibilidade. Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão, tornando-a compreensível. Na questão da compreensibilidade, as demonstrações devem ser prontamente entendidas pelos usuários que possuem conhecimento razoável. Eu, que sou formada em contabilidade, mas também outras pessoas que têm algum interesse no mundo dos negócios. A questão, né, ainda aí relativa a essas características, é que a principal restrição quanto à elaboração e divulgação das informações contábeis é o custo de produzir e divulgar versus os benefícios a serem obtidos com essas informações. Então sempre é preciso levar em consideração essas questões. Então lembrando, essas características, só para fechar o nosso raciocínio, sempre estão aparecendo, né? Sempre tem pelo menos uma questão dessas características, vão ser cobradas, assim como a questão lá que envolve o CPC 00 ou a NBCTG de estrutura conceitual. Então estudem essa NBCTG, deem uma lidinha, ou CPC 00, tanto faz, né? As informações são praticamente iguais, depende, né, do seu bom humor. E também dessas características da compreensibilidade, da questão da comparabilidade e dessas outras características. Deixa eu voltar lá só para você ver, que tá pintadinho de amarelo aqui, ó. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. É muito importante que você lembre dessas 4 características, justamente porque elas aparecem aí de vez em quando nessa ordem. Tem algumas outras questões que elas vão embaralhar essas palavras, vão colocar outras palavras no meio dessas, por isso que se você decorar essa sequência e entender, né, que precisa comparar, que precisa verificar no tempo certo e precisa compreender, você não vai precisar de praticamente mais nada. Assim como questões de ética, questões de auditoria também não tem praticamente... Essas aqui não tem cálculo, não tem nada assim de muito difícil, e se você estiver tranquilo, né, não estiver tão cansado assim, vai ser fácil, porque elas não têm assim um grau de dificuldade muito grande e você vai matar, e vai economizar tempo para poder matar em outras. Então também recomendo que você tenha um pouquinho de paciência, porque elas são meio extensas, justamente porque elas envolvem bastante texto, mas que você dedique um pouco do seu tempo para ler o material, estudar e resolvê-las durante o exame. Mas lendo ali, já resolvendo, você já vai para a próxima e já garante também a sua aprovação, que é o mais importante. Então, obrigada aí e boa sorte. Até mais!